Shalom. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Hoje nós vamos falar sobre pedras, sobre rochas. E eu quero primeiro começar aqui na Wikipédia um pequeno conceito sobre rocha. Rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais ou mineraloides. Quero passar para cá. O estudo científico das rochas é chamado de petrologia, um ramo da geologia. Os termos populares pedra e calhau se referem a pedaços ou fragmentos soltos de rochas. Para ser considerado uma rocha, esse agregado tem que ter representatividade à escala cartográfica, ter volume suficiente. Até aqui. Agora nós vamos passar para alguns versículos. Vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel 2:2, já está aqui separado. Não há santo, a palavra santo em hebraico é kadosh, tá? Não há kadosh como Yahua, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso poderoso. Então, quem é a rocha que nós vamos falar hoje aqui? A rocha ela é maior do que a pedra, tá? A rocha seria aquele agregado, aquela maciço, né? As pedras agregadas de forma maciça ali, isso é a rocha, tá? E aqui em 1 Samuel 2:2 está dizendo quem é a nossa rocha? Yahua, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Salmos 19:14. Salmo 19:14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Yahua, rocha minha e redentor meu. Aqui o salmista mais uma vez está dizendo que Yahua era a rocha dele, é a nossa rocha. Deuteronômio, ou Devarim, né? Deuteronômio 32:4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. O poderoso é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Todos esses versículos que eu estou colocando aqui é só para confirmar quem é a rocha. Salmo novamente, 18, o 1 e o 2. Eu te amo, ó Yahua, força minha. Yahua é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu poderoso, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Mais uma vez aqui, Davi, né, o salmista... Perdoa pelos barulhos, tá, pessoal? Como eu já disse aqui, meus vídeos são bem caseiros. Mas preste atenção na palavra, isso é o que importa, tá bom? O salmista Davi aqui está dizendo, né? Yahua é o meu rochedo, ele fala rochedo e fala rocha, tá? Ambas palavras são a mesma coisa. Vamos lá para Matitiahu 16:18. Matitiahu 16:18. Aqui ele está conversando ali, Yahushua, né? Está conversando com os discípulos, só para clarear aí para vocês. E ele perguntou, né? Quem eles achavam que Yahushua era, né? E Kefa, Pedro, né, ele falou, tu és o Mashiach, o filho do poderoso vivo, né? E aí ele fala assim, que é o versículo que nos interessa, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro,
Petrus, em grego, tá? Petrus, ou Kefa em hebraico. E sobre esta pedra, aqui, pedra aqui não quer dizer que se refira somente a Kefa. Ele está dizendo que sobre esta pedra que Kefa representa, edificarei a minha eclésia, tá? Eles traduziram como igreja, mas não é essa igreja aí feita de pedras por mãos humanas, tá? É a congregação das pedras menores, vamos dizer assim, a congregação dos aqueles que creem, daqueles que creem em Yahweh. Então, sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, o que a gente deduz a partir daqui? Existe uma rocha, que é algo muito maior, tá? É algo muito maior. E existem as pedras que se desprenderam da rocha, que somos nós, tá? Nós nos desprendemos desta rocha por algo que a gente imagina ser uma transgressão, uma desobediência, uma rebeldia. E isso diz respeito à pré-existência e à batalha no céu. Para quem não tem conhecimento sobre a pré-existência, qualquer dia, quando Yahweh ordenar, eu vou falar sobre isso. Então, essas pedras foram soltas da rocha maior, tá? Se desprenderam. Vocês já devem ter visto algum desmoronamento, né? De rocha, né? Então, ela solta algumas pedras maiores, pedras menores, se soltam da rocha maior. Então, foi isso que aconteceu conosco. Nos desprendemos desta rocha, ok? Vamos agora para 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis ao poderoso por intermédio de quem? De Yahushua ou Mashiach. Vamos continuar ainda aqui. Pois isso... Não, é só o 5 mesmo, é só aqui. Tá, eu vou ler de novo para ficar bem claro. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis ao poderoso, por intermédio de Yahushua ou Mashiach. Então, vamos entender o seguinte. Nós nos desprendemos dessa grande rocha que é Yud-He Vav-He, Yahweh, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Tá? Nos desprendemos. Provavelmente, né, por influências, né, que a gente sabe de quem, que nos influenciou a nos desprendermos, né? Aquele pensamento ainda em voga hoje em dia, né? A autossuficiência, né? Podemos ser deuses de nós mesmos, não precisamos de um Deus maior. Então, nós nos desprendemos dessa rocha, ok? Agora, aqui, fomos lançados aqui nessa terra, nesse mundo que está sob o domínio daquele que nos influenciou, o mesmo que influenciou Eva lá no paraíso, no Jardim do Éden. Mas Yahweh, pela sua infinita misericórdia e amor, ele ainda nos deu mais uma chance para nos colarmos, vamos dizer assim, novamente à rocha, que é através do Mashiach e Yahushua, tá? Que se sacrificou por nós ainda antes da fundação do mundo, tá? Então, através do Mashiach e Yahushua, nós podemos nos reconciliarmos com o Pai, com essa rocha.
podemos voltar a nos grudar nele. Amém? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Poderoso, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Poderoso, que é o vosso culto racional. Aqui está falando o nosso corpo, nós como pedrinhas, né? Pedras vivas. Aqui que eu quero começar a falar especificamente sobre pedras, tá? Vai ter as pedras vivas, aquelas que vão, através do Mashiach Yahushua, poder retornar a se grudar na rocha, e vai ter as pedras mortas. Se tem pedras vivas, é porque tem pedras mortas também. As pedras vivas servem a um poderoso vivo. E as pedras mortas foram mortas pelos seus delitos e pecados, por terem rejeitado essa redenção. 1 Pedro 2, 4, 8. 1 Pedro 2, do 4 ao 8. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com o poderoso eleita e preciosa. E Yahushua aqui também é uma pedra. Ele não é a rocha. Ele não é aquela rocha maior. Ele é uma pedra. Aqui está muito especificado. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com o poderoso eleita e preciosa. Então está falando de Yahushua. Também vós mesmos, pedras que vivem, nós mesmos, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis ao poderoso por intermédio de Yahushua o Mashiach. Eu acho que fica bem claro. Vamos continuar ainda até o 8. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sion uma pedra angular. Veja bem, Yahushua não é a rocha. Ele é a pedra, mas ele não é qualquer pedra. Ele é a pedra angular. O que é uma pedra angular? A pedra angular, ela está como o sustento das demais pedras. Eu vou dar uma pausa aqui para achar uma foto de algo que vocês vão ter visualmente o que é uma pedra angular. Eu peguei um conceito aqui no Wikipédia a respeito de pedra angular, ou pedra fundamental, ou pedra de assentamento. É a primeira pedra colocada na construção de uma fundação de alvenaria. Todas as outras pedras serão colocadas em referência a esta pedra, determinando assim a posição de toda a estrutura. Vamos pegar aqui algumas imagens, então. Olha só que interessante aqui. Vamos pegar esta aqui. Tá? O que é a pedra angular? Vamos pegar nessa primeira imagem aqui. Como vocês veem nesse arco aqui, ele é a principal pedra, é aquela que está lá em cima, dando o apoio, vamos dizer assim, às demais pedras. Então, Yahushua é uma pedra, mas ele não é qualquer pedra, é a pedra angular, ok? Eu acho que assim fica bem claro. Vamos continuando ainda aqui no verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular. Olha que interessante. Quem que a gente conhece que são chamados de os construtores?
tá? Eu vou falar aqui, para não dar problema no vídeo, amasso, traço, naria, tá? Então, só para vocês entenderem. Eles são chamados construtores. E eles rejeitaram essa pedra angular. Os judeus, né? Os judeus, principalmente os judeus que são chamados de sionistas, que não são os verdadeiros judeus, né? Eles também rejeitaram. E, infelizmente, muitos irmãos judeus, né, na época rejeitaram também o Mashiach, tá? Rejeitaram essa pedra angular, a principal. A da construção é a principal. Verso 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, ela se tornou, para quem rejeita essa pedra angular, se tornou uma pedra de tropeço. Se ela não é para edificação, para salvação, ela se torna uma pedra de tropeço. Por quê? Porque a pessoa rejeitou, ela não tem direito à salvação sem essa pedra angular. Ela não tem acesso à rocha mais. Então, ela é uma pedra de tropeço. Ok? Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, do 11 ao 20. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Yahushua, o Mashiach. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Bom, vamos até aqui, não precisa irmos muito além, porque vai fugir do nosso foco, tá? Então, se alguém lançar outro fundamento, outra pedra fundamental, outra pedra angular, que não seja o Mashiach e Yahushua, tá? Não é um fundamento sólido, não é algo que traga reconciliação com o Pai. São, como se diz assim, aquelas casas construídas na areia. Lembra da parábola da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia? Veio as ondas do mar e aquela casa foi desmanchada, né? Mas a que foi construída sobre a rocha, essa permaneceu. Efésios 2:20. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Mashiach Yahushua, a pedra angular. Aqui é só para confirmar mais um versículo que fala que ele é a pedra angular. Então, nós temos como base, né, a pedra angular, o Mashiach e os apóstolos depois. Isaías 28:16. Isaías 28:16. Portanto, assim diz Yahuá: eis que eu assentei em Sion uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Tá? Então, aqui está confirmando também que a Yahushua é a pedra angular. Então, a gente é considerado como pedras vivas, tá? Pedras vivas. As pedras vivas, elas servem a um poderoso vivo, como eu falei antes. E as pedras mortas são aquelas que se separaram de Yah e não aceitaram a pedra angular, ok? Como que Yahuá, ele ordenava que fossem feitos os altares? Vamos ver isso lá em Deuteronômio 27,
5, 6. Deuteronômio 27, o 5 e o 6. Ali edificarás um altar a Yahweh, teu poderoso, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. Então, o que Yahweh ele queria que fizesse? Ao contrário dos povos pagãos, né, que eram da descendência da serpente ali, esse povo da serpente, essa descendência maligna, eles utilizavam pedras manipuladas, pedras lavradas, pedras onde se colocava formas, onde se colocava escritos. Não, o Todo-Poderoso ordenou que as pedras para o altar dele não poderiam ser lavradas, ou seja, não poderia ter a mão de homem modificando a sua composição, modificando o seu formato, modificando a sua estrutura. Essa era a ordenança, então. Próximo versículo: de pedras toscas edificarás o altar de Yahweh, teu poderoso, e sobre ele Yahweh acho que está faltando uma palavra aqui. Oferecerás holocaustos. Então, sobre esse altar tosco, como diz aqui na palavra, ou seja, com pedras brutas mesmo, tá? Ali é para ser feito os seus holocaustos. A gente vê bem na vida de Quefa, né, de Pedro, realmente uma pedra tosca, né? Uma pedra que sabemos da personalidade de Pedro, né? Que ele era totalmente sanguíneo, né? Uma pessoa assim, agia por impulsos, né? E aos poucos ela foi sendo lapidada ali, se tornou lapidada por Yahweh, veja bem. Essa é a diferença. Por que Yahweh não quer que pedras sejam lavradas por homens? Tá? Porque onde o homem coloca a mão, estraga. Tá? Aí está a diferença. Depois nós vamos falar de outros altares onde foram colocadas as mãos humanas, ok? Vamos para Êxodo 20, 24, 25. Um altar de terra me farás. Veja bem, nós também somos considerados como barro, né? Nós somos feitos do barro, tá? Então, aqui também é uma referência a nós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Verso 25: se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Claríssimo, né? Vamos para Josué 8:31. Como Moisés, servo de Yahweh, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da Torá de Moshe, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se maneja instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos a Yahweh e apresentaram ofertas pacíficas. Então, aqui é o tipo de altar que Yahweh ordenou que fossem feitos. E agora, como eram os altares que ele não ordenou que fossem feitos? Atos 17, 24. O poderoso que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Adon, né, Adoni, do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Por quê? Porque quando é colocado a mão humana, há uma profanação deste templo. Lembrando que templos
somos nós. Nós somos templos, ok? Atos 7:48, Atos 7:48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Casas, nós somos casas da habitação da Ruach HaKodesh, como diz o profeta. Então, ele não habita. Templo, casa, então, o que são? São as pedras vivas edificadas sobre o fundamento que é Yahushua, o Mashiach. Vamos pegar o exemplo de alguém que construiu o templo com pedras lavradas. Isto lá está em 1 Reis, no capítulo 6, verso 1. Salomão edifica o templo. No ano 480 depois, saíram os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa de Yahweh. A casa que o rei Salomão edificou a Yahweh era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas, superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se, aqui está o versículo, desculpa, que eu quero que vocês vejam. Edificava-se a casa com pedras já preparadas, lavradas. Shalem vem da palavra shalom, quer dizer que é uma plenitude. As pedras já vinham plenas, né? Já vinham prontas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificavam. Aqui foi uma total falta de interpretação da parte de Salomão. Não é porque não podia ter barulho para a construção do templo. Isso que ele interpretou. Ele não queria que tivesse barulho na construção do templo. Então, ele mandou lavrar essas pedras lá na pedreira ainda e trazer já elas prontas. Aqui está o exemplo de pessoas que não têm nenhum tipo de compreensão das escrituras, ok? Ou de forma também já, como eu digo assim, intencional, né? Então, aqui, ó, o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar um pouco sobre Tubal-Caim e sobre a maçotraçonaria. Bem pouco, porque eu não dou crédito para o inimigo, não, tá? Tubal-Caim, ele, descendente de Caim, seria não me lembro qual filho de Lameque, né? Ele seria como que sobrinho, não sei, mas era descendência aí de Caim. Ele foi o primeiro ferreiro, tá? Ele que inventou aí os instrumentos de ferro para lavrar, né, metais, pedra, outros tipos de materiais, tá? Então, o esquadro, o compasso, cinzel, martelo, são ferramentas utilizadas para trabalhar em pedra, em madeira ou metais. E são os símbolos característicos da maçotraçonaria, ou como preferir, símbolos dos construtores que rejeitaram ao Mashiach e a Yahushua, tá? Então, tudo tem conexão. Yahweh, ele quer, trabalhar em nós, pedras vivas. Ele trabalha, ele molda, ele é que lavra, não é o ser humano que lavra. Porque o ser humano, ele é imperfeito. Ele começa a fazer coisas conforme a sua própria convicção, conforme o seu bel prazer, e não é assim. Por isso que aqui Salomão, como sabemos, né, ele se entregou totalmente aí ao misticismo, a práticas
que nunca foram, né, em conformidade com as Sagradas Escrituras, tá? Então, nós, pedras vivas, temos que ser moldadas pelo próprio Yahuwah, sobre o fundamento, sobre a pedra angular, que é Yahushua ou Mashiach. Essa é a regra. Fora disso, são pedras mortas, tá? Não é como... Eu tenho outros vídeos que eu falo isso, tá? Existem duas classes aqui, que seriam os judeus e os gentios, tá? Os judeus, eles têm a Torá, mas não têm o Mashiach. Já fugiu totalmente da regra. E os gentios, que se dizem, né, cristãos, tá? Uma palavra inventada por eles, tá? Eles têm o Mashiach, mas não têm a Torá. Então, uma pedra viva, ela tem as duas coisas. Ela tem o Mashiach e, primeiramente, ela tem a rocha, a Torá. Ele tem Yahuwah e tem também a pedra angular, que é Yahushua ou Mashiach. Então, que a gente possa ser pedras vivas. Nós somos os templos vivos. Não existe templos estacionários, né? Templos de pedras construídos por mãos humanas, não. O santuário lá no deserto, ele sempre foi algo que nunca foi fixo, ele foi móvel, tá? Quando a nuvem se movia, o povo sabia que tinha que desmanchar o santuário e eles tinham que partir. E ali Yahuwah dava um outro estágio, um outro lugar onde eles iriam ficar e acampar e montar novamente o santuário, tá? Então, isso fala que o santuário, como se fosse cada um de nós, móveis, pedras vivas, O que é uma pedra viva? É algo que é dinâmico, não é algo fixo, cravado em algum lugar, não, são móveis, tá? Tanto é que ele diz, né? Ele dá a ordem, ide e fazei, né? Pregai o evangelho a toda criatura, em todas as nações. Isso se fala de um dinamismo e não de algo estático. Então, espero que esse estudo tenha edificado a tua vida, e se edificou, eu peço com carinho que você compartilhe, tá? Assim como eu estou compartilhando com vocês esse estudo, eu peço que vocês compartilhem nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares. Vamos nos mover como pedras vivas, né? E não ficarmos estáticos como ovelhas gordas. A ovelha gorda, ela fica tão gorda que ela já não consegue mais nem caminhar, né? E assim ela morre de tão gorda que tá. Então, como ovelhas vivas, pedras vivas, né? Vamos fazer algo para o reino, né? Vamos nos mover. Amém? Um abraço a todos, que abençoe a todos, em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom.